Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas sobrenome, não existe mais apóstolos no dia de hoje. Se alguém se nomear apóstolo de Cristo, que seja, é mentiroso, tá bom? Ninguém pode falar que é apóstolo hoje. Eu sou apóstolo de. Não, tá bom? Já começa por aí. Como eu sempre falo, eu faço a pregação do Evangelho da Graça mediante a fé, o que hoje para muitos é mentira. Não, tem que se esforçar, tem que fazer alguma coisa. Não, só por fé é muito fácil, não pode. Em verdade, a gente, quando lê a Bíblia, se aprofunda nela, a gente começa a entender que essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo, porque a partir do momento que elas falam que elas têm que fazer alguma coisa, elas estão fazendo nula a cruz de Cristo. Ou seja, o sacrifício de Cristo não foi tão perfeito, porque ficou faltando alguma coisa para mim fazer, para você fazer. E isso é mentira. Cristo fez um sacrifício perfeito, ao qual Deus Pai aceitou o seu sacrifício e, como prova, o ressuscitou ao terceiro dia. Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Então, quando nós entendemos que o sacrifício de Cristo não falta nada, é perfeito, nós sabemos que temos entrada garantida na presença de Deus pela propiciação que foi feita pelo seu sacrifício, pelo seu sangue derramado sobre nós naquele dia. Então nós entendemos que não há mais pecados naqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. E justamente é isso, ponto. E os que querem acrescentar alguma coisa são inimigos da cruz de Cristo. Eu vou ler aqui em 1 Corinto 3, que fala bastante sobre isso, que fala da certeza da salvação até para o que faz não tem uma obra genuína, ou seja, aquele que anda de um jeito errado na presença de Deus. Ele pode sofrer detrimentos, mas todavia ele é salvo, como pelo fogo, como de raspão. Vamos ler essa passagem aqui rapidinho. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia demonstrará, porque será revelada no fogo. O fogo prova qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Então nós vimos aqui que nós somos santuário de Deus, e se nós destruirmos o santuário de Deus, Deus nos destruirá. Mas como assim? Vamos ver. Todavia, o que construiu um edifício sobre o fundamento, que é Cristo, deixa bem claro que já nessa leitura que Cristo é o fundamento. Ou seja, quando a gente crê em Cristo, a gente está em cima desse fundamento.
já não tem mais para onde correr, tem a salvação garantida. A obra de cada um é o que a gente vai edificar, como a gente anda, o nosso proceder nesse mundo. Uma pessoa que anda certa, ela tem obra, e cada obra de cada um, ele vai receber galardão mediante a sua obra. Mas vamos ficar só na parte da salvação. E a pessoa que não tem obras, todavia, será salva como que pelo fogo, como de raspão. Porque o juízo de Deus é simplesmente quem crê em Cristo não é julgado. Ou seja, ela foi salva pelo fogo, pelo juízo de Deus, como de raspão. Ou seja, ela não entra mais em condenação. E uma prova bem clara disso está ainda aqui no nosso livro de Coríntios, só que está no capítulo 5 de 1 Coríntios 5, né? A gente leu 1 Coríntios 3, agora a gente vai dar um pulinho lá em 1 Coríntios 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade que nem mesmo entre os gentis se vê, a ponto de haver quem vive com a mulher de seu pai, e vós estáis inchados, e nem ao menos planteastes para que fosse tirado do vosso meio quem praticou esse mal. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que cometeu este ultraje. E no nome do nosso Senhor Jesus, congregados vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não, então a gente vê aqui que a pessoa, esse irmão aqui, ele estava andando num pecado muito sério, um pecado imoral. Ele estava possuindo a mulher do seu pai. E então o apóstolo Paulo pega e fala para ele ser tirado da comunhão da igreja, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, obviamente, deixa bem claro que nós somos salvos uma vez pela fé e não perdemos mais a salvação. Mas se nós andarmos de maneira errada, nós podemos ser sim entregues a Satanás para a destruição da carne, como no capítulo anterior nós lemos que aquele que edifica sobre o fundamento, o que sofrer detrimento, o tal será salvo como que pelo fogo. Ou seja, esse é o pecado para a morte, porque não está dando um bom testemunho aqui na terra, ela vai ser cortado ou vai ser castigado. Uma pessoa que anda errada, Deus pode vir corrigir ela de várias maneiras, por através de acidentes, por através de enfermidades, doenças, e assim ele vai corrigir, podendo até mesmo tirar a vida da pessoa, recolhendo essa pessoa para si. Entenda isso. A pessoa que crê em Jesus Cristo não entra em condenação, pois já passou da morte para a vida. Por mais que alguém fale algo contrário, esse tal é inimigo da cruz de Cristo. Como também está escrito em outras passagens, nós devemos vigiar, mas que vigiemos, que dormamos. Nós não somos destinados para a perdição, nós que cremos. E simplesmente isso.
crê que Cristo Jesus salva, que somos salvos por Cristo Jesus. Sabemos que temos a salvação mediante a fé. Eu vou ler aqui, João 3, a partir do 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então nós conseguimos ver aqui claramente que Jesus, a gente vive no tempo onde Jesus ele não está sendo um juiz que julga. A gente está no momento da graça, que por Jesus a gente tem acesso à salvação. Crendo em Jesus, a gente tem a absolvição de todos os nossos pecados. E um momento vai acabar esse tempo da graça, que vai ser recolhida a sua igreja, e aí sim, quem não creu, eu só lamento, porque esse fim será triste. A gente entende que quem crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se você falar, mas eu creio, mas você é salvo por graça, não, mas eu tenho que fazer uma coisa, você não crê que Jesus Cristo morreu no seu lugar. Simplesmente isso. Você está dizendo que a cruz de Cristo não teve força tão grande assim, porque se eu pecar de novo, uma pessoa que é nascida de Cristo, ela não vai querer estar em pecado. Ela pode pecar porque essa carne que a gente habita ainda é corruptível, ela todo tempo ela quer pecar. Nós devemos sacrificar a nossa carne com as nossas paixões. Mas se a gente não vigiar, vai ter momentos que a nossa carne ela vai sobressair e ela vai tomar a frente e ela vai acabar fazendo besteira. A gente vai acabar pecando, como peca em pecados pequenininhos a todo segundo. E a gente fala, mas aí é pecado pequenininho, o Senhor perdoa. Entenda que não há diferença de pecado. A gente pode contar um pecado, outro ser maior ou menor. Sim, mas perante a Deus, nesse momento de graça, não há diferença de pecado. Um pecado não é maior do que o outro. Existe sim diferença de pecado. Não, tá na Bíblia que tem pecadinho e tem pecadão. Mas observa, agora nesse momento não há diferença. Todo mundo pecou e destituídos estamos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela fé. Pela fé em Jesus Cristo. Agora, vou ler esse último versículo aqui para a gente dar fé. Romanos 4, o versículo 5. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contado como justiça. Ou seja, uma pessoa que não trabalha, que não está andando conforme Deus ordena, Deus quer que nós andemos, ela é salva pela sua fé, porque a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim como criou Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabemos que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Creia somente em Cristo Jesus como seu Salvador. Se você realmente crer, você vai entender que você não vai querer andar em pecado, sabendo que realmente todo o tempo vai ser afligido com tentações da sua carne, a sua carne que te tenta, te faz querer mais coisas. Nunca você vai estar satisfeito com as coisas que você tem nesse mundo, nunca você vai estar satisfeito com as coisas que você tem, mas você sabe que agora que tem a mente de Cristo, que as coisas dessa terra não interessam mais, que o que interessa realmente é as coisas que vêm, que estão nos céus, que as coisas que Deus manda que nós nos atentemos,
porque as coisas maravilhosas, as coisas que o homem não viu e que não ouviu, foi as que Deus preparou para a gente nos céus. Observa, o homem não viu, não ouviu e não desejou, não tem como desejar aquilo que ele não vê. E certamente nós sabemos que Deus preparou coisas muito melhores do que as que estão nessa terra para os seus escolhidos. Todo aquele que crê em Cristo Jesus, esse é um escolhido por Deus, porque vem dele. Ou crer em Jesus Cristo, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de você? A fé, ela é dom de Deus. E os dons de Deus são sem arrependimento. Então, se os dons de Deus são sem arrependimento, quem te deu essa fé foi Deus. Então, você tem a certeza da sua salvação e tem a certeza que Cristo te guarda, porque Ele mesmo falou que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele ou da mão do Pai. Tudo bem? Crê em Cristo? De modo nenhum Ele lançará um fora que for até Ele. Assim também Ele diz: eu creio no que Cristo fala. Eu não creio nesses homens, nesses pastores, nesses falsos pregadores do evangelho, um evangelho anátema, um evangelho maldito, um evangelho que é constituído por obras. Não creiam num evangelho que é por obras. Se você precisa fazer alguma coisa para se salvar, é um evangelho anátema. Esses homens são inimigos da cruz de Cristo. Entendeu? Os inimigos da cruz de Cristo querem acrescentar coisas, pesos, medidas à cruz de Cristo, falando que a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo é pouca coisa. Entenda, só Cristo salva. Só. É o que diz a palavra dele. É só. É Cristo mais a minha obra? É Cristo mais o meu perseverar? Não. É só Cristo que me salva. Eu vou querer perseverar, eu vou perseverar, mas agora porque Ele já me salvou. Eu vou, como diz em Efésios 2, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 8. Versículo 9. Isto não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 9. E o versículo 10. Pois somos feituras suas, criados para andar nas boas obras. Ou seja, nós somos salvos primeiro. Primeiro temos certeza da nossa salvação. Então andamos nas boas obras, porque é impossível um homem ser salvo andar nas boas obras. Um defunto não faz nada. Não faz nada, porque enquanto uma pessoa não tem a salvação, ela é um defunto. Porque importa que o homem seja salvo primeiro. Porque, então, se atenta, o homem é um defunto, pois chegará a hora que os mortos ouvirão a voz do Filho do homem, a voz de Jesus Cristo, e os que ouvirão viverão. Então, um homem morto, quando ele escuta a palavra da fé, sabendo que somos salvos pela graça, e esse dom da fé não vem de nós, é dom de Deus, nós também temos que atentar para essas coisas. Somos defuntos, somos mortos enquanto não ouvimos a palavra de Deus, mas quando ouvimos essa palavra, o Senhor nos injeta a vida, e essa vida está com Ele, é Jesus Cristo. É por meio desse Espírito Santo que nós começamos a crer. E se temos o Espírito de Deus, já somos de Deus. Entenda isso. Muitos vão falar ao contrário. Não deem ouvidos aos que falarem que precisa fazer algo mais além de crer em Cristo Jesus como o seu Salvador. Fiquem com Deus, creem em Jesus. Amém.